cometerei a humilde ousadia de divergir de alguns posicionamentos aqui tão cientificamente expostos, e o faço de modo respeitoso, mas convicto das minhas ideias. Tem razão o professor Pedro Lenza quando afirma que aqui se exerce, nesta comissão, um controle prévio, mas prévio de constitucionalidade de projetos. Também tenho em mente que as emendas constitucionais, elas devem valer doravante e nunca desde sempre. Emendas são regras infraconstitucionais, tanto que podem ser declaradas inconstitucionais. Há alguns anos, tive o privilégio de escrever, em parceria com o então professor, e apenas isso até aquela época, Carlos Aires Brito, um artigo intitulado A Prevalência do Direito Adquirido contra as Emendas Constitucionais. Tê-lo por pressuposto de que não se pode cogitar de que uma emenda, regra infraconstitucional, possa ferir direitos constitucionalmente assegurados. Uma coisa é uma emenda ferir cláusula pétrea da Constituição originariamente posta. Outra é modificar dispositivos outros da Constituição, inclusive os do artigo 37, que não são cláusula pétrea. Tanto não são que diversos dispositivos desse mesmo artigo, incisos, foram modificados, suprimidos ou alterados. Pois bem, estabeleceu-se um suposto litígio entre a regra e não o princípio, no meu humilde entender, do concurso público, que é saudabilíssimo, e o superprincípio da segurança jurídica. E aí reside o ponto nodal da questão. Digo isto porque eu não posso ser, nem seria jamais, contrário à realização de concursos. Exerci 2 cargos públicos na vida, dos quais estou aposentado. O de procurador do Estado do Ceará e de professor da Universidade Federal daquele mesmo Estado. A ambos cheguei pela via do concurso público. Mas uma coisa é olvidar o princípio ou superprincípio da segurança jurídica de que decorre o princípio da boa-fé. A administração não pode induzir o administrado em erro. Escrevi eu há algum tempo, não é demasiado lembrar, que não pode haver progresso, notadamente social e econômico, sem permanência e estabilidade das relações jurídicas. E nesta linha cito o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. É sabido e ressabido que a ordem jurídica corresponde a um quadro normativo que enseja às pessoas a possibilidade de se orientarem, graças à ciência, de antemão que lhes é dada sobre o que devem ou o que não podem fazer, por lhes ser obrigatório ou conveniente, e o que não devem ou não podem ou não lhes convém fazer. Com isto, os sujeitos de direito podem ter certa segurança em relação ao futuro, o qual se lhes apresenta, então, com alguma estabilidade no que atina aos efeitos que terão amanhã os comportamentos que praticarem hoje. Portanto, é a segurança, a estabilidade, o que condiciona a ação humana. Esta é a normalidade das coisas, daí que o direito não pode aliar-se disto. Ora bem, quanto à situação sob discussão, não se está aqui a defender, nem se poderia fazer isso, para usar uma expressão que foi usada de passagem, um trem da alegria, de modo algum. Mas a cuidar de certos atos de provimento de cargos ou de funções, fundados em lei, válida e legitimamente editados, na vacância da norma nacional, pelos Estados membros, e que cumpriram todo o formalismo jurídico normativo até então vigente. Ora, a situação não é complexa? É complexa, sim. Percebam, senhores, que o próprio ministro Marco Aurélio Mello, no julgamento do mandado de segurança 28.155, diz: não se pode desprezar a segurança jurídica, pouco importando que o ato praticado se mostre contrário à lei ordinária ou à Constituição Federal. Num e noutro caso, não cabendo distinguir, onde a lei não o faz, é impossível revisão administrativa do ato praticado quando passado mais de 5 anos. Ora, nesta esteira também de raciocínio, consultado sobre a matéria,
o professor, novamente o cito, Celso Antônio Madeira de Mello, quanto à resolução do CNJ, diz: a decisão foi nula porque, por ofensa aos indeclináveis princípios da segurança jurídica, da presunção de legitimidade dos atos administrativos, da lealdade e da boa-fé e da proteção à confiança dos administrados. A nulidade da decisão do CNJ é igualmente verificada, de modo flagrante, em face do artigo 54 da Lei 9.784, de 99, cujo teor abrangente contempla quaisquer atos maculados por violação ao direito, quer se trate de atos infraconstitucionais, quer se trate de atos diretamente contrários à Constituição. Há situações, eminentes senadores e todos que estão aqui a debater tão elevadamente o tema, em que notários e registradores se submeteram, sim, a concurso público e apenas, às vezes, permutaram as suas serventias, como fazem, por exemplo, os magistrados, que permutam as suas comarcas, sob o beneplácito do tribunal. Não há nenhuma invalidade ou nulidade nisto. Depois de 20 anos, como lembrou o deputado, isso não vale nada? Acaba sendo levado de roldão? Não, de forma nenhuma. Há decadência. O poder de autotutela da administração tem limites. E as declarações de inconstitucionalidade podem, sim, ser moduladas de acordo com as circunstâncias. Senhores, eu ouvi com atenção os argumentos todos, e já que a doutora Milena encerrou a sua fala com uma referência poética que muito me tocou, eu o faço também. Serei muito breve, até porque a fala mais densa, sem dúvida, será do nosso eminente professor Tércio Sampaio Ferraz. O faço, mas com uma citação espiritualista. Francisco Cândido Xavier nos ensinou que não se pode, com efeito, voltar atrás e recomeçar a vida. Mas ele também nos disse que, doravante, é possível, sim, reconstruir um novo final. Portanto, eu creio que a convalidação, em circunstância bem específica, é plenamente válida. Obrigado, senhor presidente e senhores senadores.